Do Senhor, amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças pela tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, recebendo esses conteúdos, Pai, na aula de hoje. E o nosso coração, Senhor, ele está alegre e ele está na expectativa de tudo aquilo que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, vai nos instruir, de tudo aquilo que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, vai nos conduzir nesta noite. Pai, nós te damos graças por esta última aula, porque estamos encerrando esse curso na noite de hoje, e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estabelecemos neste lugar, em nome de Jesus, aquele clima profético e aquela atmosfera espiritual, aonde o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração, para nós compreendermos as tuas escrituras, Senhor, ó Pai, não apenas na letra, mas no Espírito por trás da letra. Pai, nós damos a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração, e nós queremos, Senhor, estar abertos para receber o melhor do céu para nós nesta noite, recebermos a Tua boa dádiva, recebermos o Teu dom perfeito, recebermos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te agradecemos por cada querido aluno, aluna que está aqui, aqueles que estão se dirigindo para este lugar na noite de hoje. Te agradecemos por este ministério que nos recebe, pela vida dos nossos queridos pastores, Senhor, que abrem as portas desta congregação para o nosso ministério de ensino profético. Ó Deus, agora ilumina as Escrituras, Senhor, e renova também as nossas forças, aqueles irmãos e irmãs que trabalharam no decorrer de todo este dia, Senhor, que muitas vezes, Pai, estão cansados fisicamente, passaram tantos desafios, Senhor, no seu dia a dia, mas a Tua palavra diz que quem espera e confia em Ti renova as forças e sobe com asas como que de águia. Que no nome de Jesus também, Senhor, toda e qualquer paralisia espiritual, todo e qualquer embaraço, toda e qualquer enfermidade, desconforto, atrapalho, distração, preocupação, ansiedade, Senhor, caia por terra, e no nome de Jesus, o Espírito Santo opere de tal maneira, que ao sair por aquela porta, no término desta aula e deste curso também nesta noite, a gente saia transformado, não sendo mais os mesmos que aqui entramos, porque tivemos um encontro contigo através da palavra ensinada neste lugar. Te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, podem sentar. Glória a Deus, graça e paz de Jesus, amém? Muito bom. Como é que passaram a semana? Passaram a semana abençoados? Sim ou não? Muito bem. Eu passei a semana abençoado, estava com saudades de vocês, espero que também estejam com saudades de mim, né? Aleluia. E eu estive colocando a aula de vocês, né? Até peço que os irmãos me desculpem, porque eu estive colocando a aula de vocês só nesse domingo, né? É que eu estive em viagem com o apóstolo Emerson, nós fomos muito bem sucedidos, né? Na nossa viagem, e aí eu não tinha condições de estar editando lá onde eu estava, né? Então domingo foi uma loucura, porque eu já acordei cedo, né? Editei 2 aulas, isso é um processo bem demorado, né? A de vocês e a do Gaditas. Alimentei todos os meus grupos de alunos com conteúdos, né? E ainda preparei um sermão de 6 páginas que eu preguei ontem de noite na igreja. Então, mas deu tudo certo, né? Glória a Deus. E hoje cedinho a gente já estava no trecho, finalizando aqui o curso de vocês. Estou feliz de ver a Marina aqui, né? A Maria também, né? Com seus bebês, glória a Deus, né? Aleluia. E também estou feliz de ver o Maurício, hein, Maurício? Que bom, né? Está bem curado em nome de Jesus? Amém? Orei bastante por você, né? Que bom. Você também, Maurílio, sempre feliz de te rever, né? Todos vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos encerrar o nosso curso então, e eu vou trabalhar o 5º e o 6º eixo com vocês,
tá? Tem um quarto eixo, mas eu não achei assim ele tão relevante como esses dois últimos aqui. Então eu quero trabalhar o quinto e o sexto, tá? E aí o tempo nos permitindo, eu volto lá e dou umas pinceladas do quarto eixo para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar no quinto eixo, um dos temas mais interessantes ao meu ver, e que eu leciono em outras igrejas para outras turmas como um curso separado. Olha que bênção, né? Que vocês estão levando aí. Aqui tem 2 cursos em um, porque o quinto e o sexto eixo, na verdade, é um outro curso que eu leciono, mas conversando com o pastor Mírio e com a pastora Simone, eu entendi que poderia mesclar esse material, né? Obviamente que aqui ele está resumido, mas será de grande valia para a liderança de vocês. Então nós vamos começar hoje com o tema A Cultura da Lealdade. E dentro desse tema, nós vamos para o primeiro tópico, que fala da importância da lealdade. Então vocês perceberam que até aqui nós trabalhamos, né, o conceito de liderança, nós trabalhamos os desafios da liderança, nós trabalhamos os requisitos para ser um bom líder, nós trabalhamos a questão da honra na liderança, nós trabalhamos a questão da honra ligada à conquista de territórios na liderança, territórios para o lado de fora, exteriores, territórios para o lado de dentro, que eu acredito que são os mais importantes a serem conquistados, né? A primeira conquista sempre é no âmbito de cada um de nós. Trabalhamos também a questão de dízimos, ofertas e primícias, né? Honra e fidelidade. E hoje então nós vamos pegar aqui esse tema da lealdade. E eu quero que vocês leiam esse texto comigo, Lucas 22, 28 e 29. Vamos ler juntos, pessoal? Vamos juntos. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Amém? Jesus falando aos seus apóstolos, né? Você percebe que Jesus aqui relaciona a autoridade para eles governarem em seu nome, né? No reino, na igreja. Jesus relaciona isso com o fato deles terem estado presentes nos sofrimentos dele. O que isso significa, né? Que se eu quero participar do bônus, que é o governo, eu preciso estar disposto, junto com o meu líder, a participar também do ônus, que é o sofrimento, né? Que toda a liderança passa, né? Num momento ou em outro. Bom, por quais motivos esse assunto da lealdade precisa estar nos nossos corações? Primeiro, porque a Bíblia dá destaque a ele. Se vocês olharem as Escrituras, e hoje nós vamos ver alguns exemplos bem rapidinho, elas estão simplesmente cheias de histórias de gente leal e de gente também desleal, né? E nós vamos, Patrícia, aprender bastante com essas histórias, né? E também pela importância de nós sabermos identificar, então, a partir dos sinais que a Bíblia nos ensina, irmã Eva, tanto pessoas leais como pessoas desleais, né, na nossa liderança. Eu coloquei uma frase aqui de William Shakespeare, né? Olha como eu estava inspirado, né? O dramaturgo inglês, né? Já li algumas boas obras dele, e Shakespeare já dizia que a lealdade dá tranquilidade ao coração, né? Então, pessoas leais, Mel, são pessoas de coração tranquilo, amém? O seu coração, ele não é pesado, né? Por quê? Porque a lealdade é que traz essa leveza de coração. Eu quero trabalhar com você 7 razões para a importância da lealdade. E a primeira razão, vamos ler juntos aqui?
lealdade é a principal qualificação de todo o cristão. Ora, se você é filho, filha de Deus, consequentemente você é como seu pai. E é parte da natureza do pai ser sempre leal. Leal a quê? Aos seus princípios, registrados na palavra. Então é o que o Paulo falou para Timóteo, né, um dos seus principais discípulos, em 2 Timóteo 2,13, que se formos infiéis, ele, o Senhor, ainda assim permanece fiel. Por quê? Porque é da natureza de Deus ser fiel, ser leal, e ele não pode negar-se a si mesmo. Ora, se essa é a natureza do Pai, então deve ser a nossa, que somos filhos, né? Então a grande pergunta é a seguinte: de quem você é filho? Né? Eu não estou falando na carne, eu estou falando de filiação espiritual, né? De quem você é filho no reino do Espírito? Eu sou filho de Deus. Então seja leal ao seu Pai, né? E seja leal às Escrituras, a palavra do seu, do meu, do nosso Pai. Amém? Tem muita gente por aí dizendo que é filho e filha de Deus, né? Mas não é leal a Deus, né? Não cultiva, não manifesta, não expressa no dia a dia a lealdade, que é uma característica do Pai, né? Bom, e qual é o grande problema, né? É isso aqui que a Marina está dando risada, né? É a imaturidade, né? É que esse tipo de gente no berço assim só tem lá na minha igreja, né? Lá tem uns berços assim, umas chupetas, né? Então nós vemos muitos crentes imaturos e eles pensam que quanto mais dons eles têm, mais qualificados para o reino eles são, né? Mas o que a Bíblia mostra? Que a qualificação para o reino é fidelidade e lealdade ao Senhor. Não tem nada a ver com dom, tem a ver com fruto. Amém? Fruto do Espírito, né? É a palavra de Mateus 25:21, onde o Senhor fala ao servo bom e fiel, né? Que ele havia sido fiel no pouco, então sobre o muito ele seria colocado. Inclusive tem muita gente que tem muitos dons, faz coisas tremendas, mas lá em Mateus 7:22 e 23 a Bíblia diz que vão ficar de fora naquele dia, né? Então ali tem gente que no nome do Senhor, né, profetizou, expulsou demônio, fez milagres, e o Senhor Jesus naquele dia do juízo final vai olhar e dizer: eu nem conheço você, né? Então veja que é perfeitamente possível fazer coisas para Deus sem Deus. E esse é o ponto, Gerlana, que nós como líderes, como igreja, devemos cuidar. Não podemos ser uma igreja cheia de gente vazia, e não podemos ser gente que faz coisas para Deus sem Deus. Amém? Muito bem. Olha, tem gente que está desse jeito aí, né? Cristãos imaturos, né? Então eles pensam: aquele irmãozinho é carismático, é amável, né? Fala bonito. Ele é pastor, né? Ele é pastor. Aqui em Paranaguá, como eu vejo disso, né? Então ele é um bom pregador, né? Então vamos colocar ele na liderança, né? Só que muita gente é colocada na liderança por causa dessas coisas, e isso causa verdadeiras catástrofes na igreja e na vida de muitas famílias, de muita gente. Por quê? Porque não atingem o requisito principal para liderar, que é a fidelidade. E não sou eu quem está dizendo isso, Maurício, é a Bíblia, ó. 1 Coríntios 4:2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade, e Paulo aqui está falando de liderança, né, na igreja, é que seja fiel ao seu Senhor. Amém? Então a principal característica, a principal qualidade que o Senhor busca num líder é fidelidade, é lealdade.
Ele pode não ter assim um linguajar muito fluido, muito excelente, ele pode de repente não conseguir articular bem esta ou aquela ideia, mas se ele ou ela é uma pessoa fiel ao Senhor, à palavra, leal, né, ele atinge requisitos para liderar. Tá? E essas coisas aí de oratória, retórica, capacitação teológica, isso aí as pessoas vão estudando e na jornada, na caminhada, elas vão se aperfeiçoando. Oi? Né? Então, assim, eu não nasci orando como eu oro hoje. Eu não nasci dando aula como eu leciono hoje. Eu não nasci, Patrícia, pregando como eu prego hoje, né? Mas, né, eu fui aprendendo e me desenvolvendo nesses meus anos de liderança, de ministério. Agora, desde o início eu me propus, Asaf, a ser fiel ao Senhor, a ser leal à palavra, ao Senhor. Amém, gente? Então, esse é o mais importante para vocês, ok? Porque às vezes a gente vê determinadas pessoas ministrando e a gente acha assim, para mim ser um líder, né, Lucas, eu já tenho que ser que nem ele. E aí de repente você começa a se medir, né, com uma pessoa que já tem 10, 20, 30, 40 anos de ministério, né, e não tem como se medir, né? E aí tem gente que mas eu nunca vou ser assim, né? Não, pode ser que quando você tiver o mesmo tempo e experiência que aquela pessoa, pode ser que você seja até melhor do que ela. Amém? Amém? Glória a Deus, se anime, estou dando uma palavra de ânimo. Aleluia. Tá? O que não pode acontecer é isso aqui, ó, né? Alguém com esse grau aqui de pirralice, eu estou falando de pirralice espiritual, né, na liderança, tá? Bom, olha aí, ó, Marina, você que gosta de figuras, ó. Vamos ler? A imaturidade nos faz andar por caminhos dolorosos. Você quer andar nessa corda bamba, sim ou não? Não, né? Rapaz, hoje o negócio está desafinado, hein? Mas vamos lá, vamos interceder pelos irmãos aí, né? Aula com fundo musical, né? Aula com fundo musical, vamos lá. Então, a imaturidade nos faz andar por caminhos dolorosos. Tem gente que está andando nessa corda bamba aí sem necessidade, amém? Por causa da imaturidade. Segunda razão aqui, tá? Vamos ler juntos. Lealdade faz as pessoas lutarem em favor de novo, todo mundo. Lealdade faz as pessoas lutarem em favor da igreja. Amém? Qual igreja? A igreja onde você congrega. E, num segundo momento, a igreja na cidade, né? Então, qual é a mais astuta artimanha do diabo? É destruir igrejas de dentro para fora, tá? Então, irmãos, muitas vezes o diabo não precisa usar nenhum demônio, basta ele usar alguns membros imaturos da igreja, tá? Às vezes tem gente, como eu falei, que a imaturidade cega eles de tal forma que eles estão fazendo o trabalho do diabo e não percebem isso, né? Então, quando um membro da igreja é desleal ao ministério, tá? O que vai acontecer? Ele acaba entrando numa artimanha do diabo e ele acaba sendo instrumento para dividir, minar, né? Conquistar, derrubar a igreja onde ele mesmo congrega. Tá? Eu já vi muito isso. Quando uma congregação possui um bom ministro que tem um autêntico chamado, né, faz as coisas certas, o diabo não terá legalidade para abatê-lo. Aí o que o Satanás tenta fazer? Tenta usar alguém de dentro do ministério, né? E isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus, em João 14:30.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Perceba uma coisa, o diabo podia se aproximar de Jesus, mas nada tem em mim. Ele não tinha base nenhuma para destruir Jesus, para tocar Jesus. Então o que o diabo fez? Ele foi em alguém de fora da equipe? Não, ele foi em Judas, né? E aí através de Judas ele tentou atingir a vida de Jesus. E isso muitas vezes se replica. Eu tenho visto isso na realidade de muitas igrejas locais, né? Tem líderes excelentes, não só os pastores titulares, mas a liderança segundo, terceiro escalão da igreja, né? E o que acontece? Eles andam em santidade, o diabo nada tem com eles, e aí o diabo percebe que não consegue tocar neles, daqui a pouco levanta, né? Toca em alguém, né? Que faz parte da congregação. E esse alguém começa a agir com deslealdade, no mesma síndrome de Judas, né? E aí aquilo então pode levar a uma situação que vai minar a igreja inteira, tá? E qual é a única maneira pela qual o inimigo consegue destruir um ministério fiel? É usando gente desleal, tá? Então quando o ministério é fiel, o inimigo vai tentar plantar a deslealdade, a hipocrisia, né? O descontentamento no meio da própria igreja, né? Porque essa é a estratégia do diabo, ó, dividir para conquistar, tá? Então é com isso que você tem que estar atento, né? Não deixe o diabo dividir vocês, porque a partir do momento que o diabo dividir vocês aqui nessa igreja, ele conquista, tá? Aí, ó. Né? É mais ou menos por aí que funciona o negócio em alguns lugares, né? Então a gente tem visto gente desleal que fica semeando contenda, ódio, murmuração, né? Mas qual é o principal requisito para a igreja ser abençoada? Diga comigo, amor e unidade. Diga mais uma vez, amor e unidade. Amém? Aleluia. Então, se o coração das pessoas não estiver nessas duas coisas, quais coisas? Amor e unidade, né? O que vai acontecer? Não estiver nessas coisas, não estiver o coração com a liderança, é melhor que saiam. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Porque a gente não quer que ninguém saia, né? Mas se uma pessoa está descontente e procedendo, então, o seu descontentamento a está levando a proceder de forma desleal com a igreja local, com os irmãos, com os líderes, com os pastores, né? Então é melhor que ela não permaneça no meio de vocês. Por quê? Porque é o que diz Provérbios, 22:10. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Amém? Então tem situações que a única maneira de cessar a contenda é quando o desleal, o escarnecedor, aquele que está ali descontente, né? Mas também não faz nada para mudar, não faz nada para ajudar, não faz nada para melhorar. Tem gente assim, pelo menos na minha igreja passou muitos, né? Então é melhor que ele não permaneça entre nós, né? O pastor Mira é muito gente fina, amém? Amém? Aí, rapaz do céu, vou dar uma chance para vocês, velho. Pastor Mira é muito gente fina, amém? Amém? Não, em todas as áreas, né? Rapaz, vocês são pastoreados por um cara legal, porque se fosse um cara que nem eu, meu querido, não, vocês não conhecem o que é, né? Entendeu? O pastor Miro, eu acho que ele nunca fez isso aqui. Eu já cheguei ao ponto de convidar pessoas para sair da minha igreja. Entendeu? Achou graça, mas né? Assim, ó, meu querido, você não está somando aqui, velho. Entendeu? E comigo o papo é reto. Você não está somando aqui, né?
Você está andando em deslealdade, você está semeando umas conversinhas entre os irmãos aí que eu estou sabendo, né? Então, assim, você não acha melhor você procurar um outro ministério, né? Eu até te indico, né? Eu não sei, o Lucas que está falando, não tem nada a ver com isso, né? Nada contra, né? Também nada a favor. Vamos lá. Devemos estar determinados a seguir firmemente o ensino bíblico sobre isso, para que os irmãos que amam, estão juntos e confiam na liderança possam permanecer unidos, trabalhando para o crescimento da igreja e do reino de Deus. Amém, irmãos? Às vezes a gente julga os nossos líderes porque eles tomam umas atitudes assim um pouco mais drásticas, radicais, tá? Mas a motivação por trás disso, na maioria das vezes, está em preservar a unidade do rebanho. Porque, como eu falei para vocês, quando alguém tem essa natureza interna de deslealdade, de escárnio, né? E não deixa Cristo mudar, entendeu? Se você deixar ele permanecer ali na sua célula, no seu departamento, no seu grupo, no seu ministério, será certo que ele vai causar uma divisão. Ela ou ele, enfim, né? Então não devemos tolerar no nosso meio pessoas que dizem amar e apoiar a igreja e a liderança, mas no fundo não têm o mesmo coração. Ó a figurinha aqui, ó. Isso aqui, ó, não deve ser tolerado no meio da igreja. O que essa figura diz para você? Né? Que a aparência é, mas a essência é lobo. Tem gente assim? Claro que tem. Né? Claro que tem. Então ali, ó, meu irmão, Jesus, o papo é reto, né? Ó, Mateus 12:30. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Vocês andaram falando esse versículo essa semana? Ai, ai, ai. Vamos lá. Terceira razão, tá? Pela qual a lealdade é importante. Ó. Agora vamos falar de coisa boa, de amor, né? A lealdade, vamos junto. Lealdade faz o amor de Deus encher a igreja. Amém? Não é você que vai encher a igreja, é o amor de Deus, né? E o amor de Deus, a lealdade é uma das vias pelas quais ele anda, pelas quais ele se manifesta. Então o que Deus quer aqui de vocês, irmãos? Que vocês operem no poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe. Diga comigo: amor, unidade e trabalho em equipe. Amém? Então você veio ouvir Deus falar com você, né? Meu irmão, se você acha que vem só para uma aula aqui na segunda-feira, você está mais por fora que dedão de franciscano, meu querido, né? Não, você vem aqui para Deus falar com você, né? Então ali, ó, amor, unidade, trabalho em equipe, é o que Deus quer para a sua vida, é o que Deus quer para essa igreja, para essa liderança. Amém? Ali, ó, João 13:35, ó, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você não vai nem precisar dizer por aí que é crente. Amém? Porque o sinal que evidencia o salvo é o amor do Senhor, né? Uns pelos outros. Amém? Amém. E assim, ninguém é igual que ninguém. Tem gente que você se identifica mais, tem gente que você se identifica menos, tem gente que você não se identifica. Mas pelo amor do Senhor na sua vida, né, você convive com todos. Tem gente que você concorda, tem gente que você discorda, mas pelo amor do Senhor na sua vida, você convive com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Uma coisa interessante que eu descobri há poucos dias, ovelhas, né, só bebem em águas tranquilas, né? Tem um seminário que eu faço, né? Quem sabe um dia eu faço aqui, né? Que é o seminário da ovelha,
né? E aí eu fico só falando da ovelha. Meu irmão, você não imagina quanto ensino tem com ovelha na Bíblia. Não, sai todo mundo balindo no fim da aula, né? Então, se a água for turva e agitada, as ovelhas não chegam. Agora, o que isso tem a ver com lealdade, pastor Miro? Pessoas desleais são usadas pelo diabo para agitar as águas. Já viu aquele irmãozinho que está tudo na paz lá na cela, ele chegar, agitou o negócio, né? Ela chegar, o clima mudou, né? Na cela, no culto, na rede de jovens, enfim, né? Então, gente desleal é assim, onde eles chegam, irmão, acontece um agito, tá? E não é um agito do espírito, um agito aqui que eu estou falando é de confusão mesmo, né? Então, gente que tenta tumultuar todo o ministério. Você já viu que tem gente que parece que enquanto ele não arrumar uma confusão na igreja, ele não está bem, né? Isso é gente desleal. Ó, causando confusões, espalhando comentários e suspeitas, criando situações, afrontando autoridades, confundindo a mente dos irmãos e, sobretudo, se fazendo de vítimas. Aí você vai confrontar um cara desse, muda até a cara, né? Aí vem para o culto domingo com aquela cara, né? Arrastando os pés, assim, né? Aí, né? Aí lá pelas tantas um irmão inventa de perguntar, né? Por que está assim? Está doente? Quer dizer, não, né? Passando uma luta, né? Pastora Simone, foi tão dura comigo, eu não merecia, aí chora, faz aquela cena toda, velho, né? Entendeu? Meu irmão, tem um livro que eu coloquei o PDF lá para vocês, viu? Confrontando o espírito de Jezabel. Esse negócio aqui de gente que se faz de vítima, muitas vezes o que está por trás deles é um espírito de manipulação, tá? É para manipular você, tá? Esses dias uma pessoa do ministério, tá? Teve uma situação aí numa igreja, né? E a gente anda em unidade, né? Teve uma situação em uma igreja, né? Deu um problema gigante. E uma pessoa descontente com o que aconteceu lá naquele ministério, né? Veio me pedir um conselho. E aí eu estou falando com essa pessoa no Zap, né? E daqui a pouco assim começou esse lance aqui, ó, se fazer de vítima. Na hora eu cortei a conversa, porque eu percebi que ela estava tentando me manipular para mim tomar partido numa situação que nem tinha acontecido na minha igreja. Então já cortei a conversa ali, né? Então esse pessoalzinho da água tumultuada, né, tenta impedir as ovelhas de beberem água no ministério, na igreja local, e ao mesmo tempo não ficam com sede. Por quê? Porque não são ovelhas e sim lobos. Sabe qual é a diferença da ovelha para o lobo nesse quesito aqui? A ovelha só bebe onde a água é tranquila, o lobo bebe em qualquer lugar. A ovelha só bebe água clara, o lobo bebe qualquer água, se tiver suja ele bebe do mesmo jeito, tá? Então o crente ovelha, né? E aquele outro que é lobo, que é desleal, tá? Então ele não agita, suja a água toda no ministério por causa daquele agito, né? Vem à superfície coisas que já estavam lá no fundo esquecidas, né? E aí os irmãos, a igreja não consegue beber porque a água está suja, está agitada, né? Ele bebe, porque ele bebe qualquer água, tá? Muito bem. Quarta razão pela qual a lealdade é importante. Vamos juntos. Lealdade gera uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Qual é o lance do pastor e da pastora em me trazer aqui para ministrar esse curso para vocês? É que eles, obviamente, sabem que não podem fazer muito sozinhos. Na verdade, quase nada sozinhos, né? Não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo.
as suas forças são limitadas, né? Assim, ó, não tem como você liderar sem equipe. Amém? Não tem como você liderar sem equipe, né? Agora, tem momentos que é melhor trabalhar sozinho do que com gente desleal. Conhece aquele ditado, antes só, né? Então, quando é gente desleal, desunida, egoísta, sem amor, né? Não tem como fazer um ministério com gente assim. Por mais que se queira, mas não tem, né? Então, as pessoas que querem estar na equipe de líderes da igreja, né, do ministério da igreja, liderando em qualquer área, meu irmão. De repente você vai ser, sei lá, o líder do álcool gel na porta da igreja. Não importa, né? Não importa a área que você vai liderar, mas você deve entender que o requisito principal é lealdade ao ministério. Se você está aqui, Deus te plantou aqui, seja leal a esse ministério. Se Deus está aqui, te plantou aqui, seja leal à visão que Deus traz para a sua vida através da vida deles, né? E Deus vai dar a visão à liderança da igreja. Amém? Então ali, ó, todo pastor precisa de uma equipe. Se você é um líder, então faz parte dessa equipe. Amém? Quinta razão pela qual a lealdade é importante, né? Lealdade, vamos juntos. Lealdade constrói grandes igrejas. Se você pesquisar o que está por trás de grandes ministérios, você vai ver que eles cresceram baseados na lealdade, né? Então é fundamental discípulos leais ao Senhor, ao pastor presidente da igreja, aos níveis da visão daquele ministério, né? Eu não posso congregar na unção ágape e querer trazer a visão da Assembleia de Deus, porque lá é lá, aqui é aqui, né? Ah, mas eu quero a visão de lá, então congrega lá, uai, né? Né? Eu me lembro um irmão que congregou um tempo conosco, né, que tinha essas histórias, né? E aí eu gentilmente o encaminhei para a Assembleia de Deus, né? Digo, irmão, né? Porque tudo que acontecia na igreja, mas lá na Assembleia, já tinha passado por lá, né? Eu digo, rapaz, você não discerniu sua essência, você é assembleiano raiz, velho, olha que bênção, teu lugar, vou te enviar, né? Enviei, né? Porque às vezes a pessoa é meio sem noção, irmãos, tem que ajudar ele a achar o caminho, né? Por quê? Porque se ele fica lá desse jeito, ele não vai ser benção nem para mim, nem eu para ele, e ainda eu corro o risco de ter uma divisão na igreja, né? Assim, né? É a mesma coisa que supermercado. As irmãs que são donas de casa sabem, né? Você vai no supermercado fazer compra, o mesmo produto tem várias marcas, você até compara as marcas, né? Só que assim, a marca tal não vai mudar a fórmula do sabão em pó porque você gosta mais da outra, né? Tipo assim, você gosta mais da outra, compre a outra, simples assim, né? Então a mesma coisa a igreja, ela tem um procedimento, ela tem um chamado, ela tem uma visão. Se você se identifica com isso, Deus te planta aqui, amém, então você entendeu onde é o seu lugar, né? Agora, eu não posso ficar num lugar remando contra, né? Claro que tem momentos que surgem dúvidas, que surgem questionamentos, mas essas coisas existem para serem sanadas, né? Mas assim, gente que vive remando contra, né, é um indício nítido que está deslocado, está fora de lugar. E aí a gente precisa ajudar ele a achar o lugar dele. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Ajudar ele a achar o lugar dele. Às vezes você vai ter pessoas que vão vir congregar com você só por um tempo e depois eles voltam, entendeu? Porque eles precisam de uma outra palavra, porque eles precisam de uma cura num determinado momento da vida deles, entendeu? E depois eles vão voltar, né? E nós devemos entender esse processo também, tá? Bom, sem discípulos fiéis, leais, né? Firmados na Bíblia, não tem como crescer.
Você já viu aquela igreja que tem o efeito sanfona? Ela cresce e encolhe, ela cresce e encolhe. Você vai ver, esse efeito sempre é causado por causa de deslealdade. Tá? Sexta razão pela qual a lealdade é importante. Vamos juntos. Lealdade permite um ministério duradouro, né? Então alguém sozinho por alguns anos até conduz um ministério, né? Veja Jesus, né? 3 anos e meio, né? Realizou seu ministério, mas ele estendeu a sua obra para uma equipe de 12, se tornaram leais e eficazes, apesar das dificuldades que eles tinham, né? Ramificaram o ministério de Cristo por todo o mundo, e nós somos resultado desses 12 hoje. Amém? Então a lealdade, né, ela traz durabilidade ao ministério. Você já viu que tem igreja que aparece hoje e desaparece amanhã? Você pode ver que por trás desses históricos sempre tem alguma coisa relacionada com deslealdade. Tá? Oi? Sim, todos têm que ser leais, né? E a nossa lealdade é à Escritura, né? E uns aos outros. Amém? Beleza. Pergunta. Isso aqui eu perguntei numa igreja que eu lecionei. Se os pastores de vocês morressem hoje, eu não quero que morram, né? Amém? É só um exemplo, tá? Porque morrer faz mal para a saúde, né? Uma vez eu vi escrito assim no muro do cemitério, ó, a vida é uma aventura da qual nunca sairemos vivos. Claro, né? Agora, pense nisso. Você já parou para pensar nisso? Se acontece alguma coisa, o pastor Mira e a pastora, né, Deus o livre, mas morressem hoje, ou acontecesse alguma coisa e Deus enviasse eles para plantar a igreja num outro lugar, né? Essa igreja aqui sobreviveria? É para você pensar, né? Não, é só para você pensar. Se eles morressem ou fossem embora, a igreja sobreviveria? A resposta está relacionada ao teu nível de lealdade. Se cada um dos irmãos forem leais à palavra e uns aos outros, a igreja sobrevive. Agora, se há algum nível de deslealdade entre nós, a tendência, né, seria a igreja acabar. Às vezes eu faço isso lá com os meus. Ontem mesmo eu fiz, né? Ontem mesmo eu fiz. Eu digo, olha, né? Eu não tenho planos, mas eu ando direcionado, né? Quem manda em mim é Ele. Então pode ser que de repente um dia assim eu não esteja mais aqui. Pode ser que um dia, após 24 anos, vocês vão chegar no domingo e o pastor não está mais aqui para pregar. Vocês vão permanecer, né? E aí eu trabalho isso porque eu quero que eles permaneçam sem mim. Amém? Porque boa liderança é isso, né? É você treinar as pessoas para elas andarem sem você, né? Bom, então ali, 7ª razão, vamos lá. Lealdade é a semente para uma colheita de plena recompensa. Amém? Então, quem é fiel, gente, quem é leal, é abençoado, não tem como ser diferente. Quem é infiel e desleal não é. É simples assim, né? A bênção de Deus se manifesta na vida de quem permanece fiel, e fidelidade é nos tempos difíceis, porque fidelidade quando tudo vai bem é fácil, né? Fidelidade quando eu concordo é fácil. Fidelidade quando me agrada é fácil.
Agora, nos tempos difíceis, né, que nós temos a oportunidade de manifestar a lealdade, né? Lealdade é realmente comprovada e valorizada nos momentos críticos, né? Na hora da guerra, como está o soldado ali, né? Por quê? Porque nos bons momentos, ora, quem não quer estar junto com a gente nos bons momentos, né? Quando todo mundo parece leal no bom momento, né? Então é na hora da crise. Eu coloquei uma frase do Martin Luther King aqui, sabia que ele era pastor, né? Aquele pastor norte-americano que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, né? Lá década de 60, por aí, né? E olha o que o Luther King disse, ó: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, qual a sua medida? Né? Qual a sua medida? Qual a minha medida? Hein? Vocês aí, turma do fundão, né? Como é que nós nos medimos? Né? E aí nós vamos trabalhar o segundo tópico desse eixo. Eu falei que esse eixo era mais curtinho, né? Nós vimos até aqui a importância da lealdade. E agora nós vamos falar sobre como se desenvolve uma cultura de lealdade na igreja. Tá? Bom, para falar de cultura de lealdade, primeiro nós temos que pensar o que é cultura. E o conceito de cultura é muito amplo, irmãos, é muito vasto, tá? Então, assim, eu peguei um conceito bem geral aqui, ó. Cultura é a maneira pela qual pensamos ou fazemos algo. Esse é um conceito, assim, Lucas, muito geral, tá? Então, como nós pensamos, Maurício, como nós fazemos alguma coisa, é a nossa cultura, tá? Quando nós pensamos aplicando isso em termos de igreja local, né? Aqui, ó, toda igreja local tem... Amém? Lá na minha igreja, por exemplo, que é um ministério de ensino, a cultura o quê? A cultura de estudo. Talvez numa igreja que é mais evangelística, a cultura seja, né, de evangelismo e curas e libertações, coisas assim, né? Os irmãos estão fazendo um culto agora aqui na esquina, vocês já escutaram, né? Várias oportunidades, né? A cultura deles é de dar oportunidades para as pessoas falarem e cantarem nos cultos, né? A minha cultura na minha igreja já não tem esse negócio de oportunidade, porque é tudo congregacional, não tem essa coisa solo, né? Quem está certo, quem está errado? Ninguém está errado ou mais certo que o outro, né? É uma questão de cultura de cada grupo, de cada lugar, de cada liderança, de cada ministério, tá? Agora, a cultura da igreja local, né? Ela vai influenciar fortemente as pessoas, e ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a cultura da lealdade, que é a cultura do reino, que eu já dei o curso aqui, né, das parábolas, ou a cultura da deslealdade, que também é a cultura do reino. Que reino? Das trevas, né? Do reino das trevas. Vocês sabiam que eu fui lecionar essa matéria numa escola teológica, né? Não vou dizer onde, né? Não é a minha, é claro, né? Mas quando eu trabalhava terceirizado como professor de teologia, né? Eu fui ministrar essa matéria numa escola teológica e os alunos amaram, né? E aí depois eu deixei o material por escrito lá, né? E aí eu fui lecionar em outros grupos. Essa escola tinha vários grupos espalhados, várias turmas, né, por aí. E aí depois, quando eu voltei num outro grupo que eu fui dar, né, uma outra matéria, os alunos disseram assim: o senhor é quem escreveu aquele material da honra, da lealdade. Eu digo: fui eu, né?
Vocês gostaram? Eles disseram assim: nós gostamos, mas nós tivemos que ler em casa. Eu disse: mas como assim ler em casa? Vocês não tiveram a matéria? Vocês fizeram até prova? Eles disseram assim: não. O professor que veio lecionar aquele conteúdo, ele não conseguiu dar a matéria. E eu fiquei pensando, por que será que ele não conseguiu dar a matéria, né? Será que eu fui muito técnico, né? Muito teológico, de repente, né? E aí lá pelas tantas, sempre tem um aluno que fala um pouquinho mais que os outros, né? Lá pelas tantas um falou assim, né? Não, professor, é que lá onde ele congrega, ele é desonrado mesmo. E o pior é que era mesmo. Quer dizer, ele fazia parte de uma igreja onde a cultura era uma cultura de deslealdade. Aí quando ele se confrontou com um material assim, né, ele não conseguia lecionar para os alunos, mandou eles lerem em casa e deu outra coisa. Por quê? Porque o próprio material confrontava ele, né? Então, irmãos, por que vocês estão recebendo bem também essa matéria? Claro que está ajustando muitos parafusos aí, né? Mas no geral vocês estão recebendo bem, senão não estavam aqui toda a segunda, né? Porque já é um excelente indício, né, de que a cultura nessa igreja é uma cultura de lealdade. Talvez o que falte a você seja um ajuste aqui, um ajuste ali, ampliar o entendimento lá e acolá e tal, né? Mas que a cultura seja a cultura da lealdade. Amém? Onde há a cultura da lealdade, a gente vai observar reverência e amor genuíno entre os irmãos. Amém? Agora, vamos também observar respeito pelos pastores. Em uma cultura de lealdade, evitam-se comentários. Repita isso comigo. Na cultura da lealdade, evitam-se comentários. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão na cultura da lealdade, elas nem querem saber de comentários, elas só querem saber de soluções. Amém? Que vocês nem queiram saber de comentários, mas só queiram saber de soluções. Amém? Né? A cultura da lealdade é assim, né? Então, como pastor, que você consegue medir a temperatura da igreja com relação à cultura da lealdade? Quanto mais cultura de lealdade, menos comentários. Como é que você mede no teu grupo, na tua célula? Vocês têm células aqui, né? Como é que você mede, né? Você como líder de uma célula, de um departamento, enfim, né? Como é que você mede a cultura da lealdade? Quanto menos comentários, maior e mais forte estará a cultura da lealdade. Um que outro vai até tentar falar, mas as outras pessoas não vão querer ouvir. Por quê? Né? Porque elas querem saber a solução, não é o problema. Amém? E assim seja com você. Não fique aí por aí ouvindo problema, já não chega os nossos, né? Né? Mas esteja interessado em soluções. Amém? Pessoas desleais espalham cultura de deslealdade. Um sinal disso é quando essas pessoas simpatizam e enfatizam apenas os aspectos favoráveis de outras igrejas e só destaca os aspectos desfavoráveis da igreja deles. Esse é um outro sinal de deslealdade, né? Porque lá na igreja tal, porque lá na igreja tal, porque lá no irmão tal, porque lá no pastor tal, porque lá com a visão tal, né? Aí assim é as mil maravilhas, né? Agora, quando fala aqui dos irmãos, dos pastores, né? Dos outros líderes, né? Aí a gente só fica pensando em ponto negativo. Irmãos, se nós ficamos enfatizando coisas desfavoráveis na nossa própria igreja, é sinal que a cultura da lealdade está baixa, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida, tá? Cultura de uma igreja local, aí é o conjunto de costumes e valores aos quais os membros estão habituados.
Então, quais são os costumes, quais são os valores que vocês aqui não são ágape estão habituados? Essa é a cultura desta igreja local, tá? Toda a igreja possui uma cultura, por isso é importante desenvolvermos a confiança, a fidelidade e a lealdade para estabelecermos em nossa igreja local a cultura do reino de Deus. Bom, os irmãos aqui muitos trabalham em empresas, vocês sabem que até as empresas têm o que eles chamam de cultura corporativa, né? E eles atribuem a prática dessa cultura corporativa, eles relacionam isso com o crescimento nos negócios, né, no mundo empresarial. Então, na cultura da lealdade, né, não se aceita falarmos negativamente uns dos outros. Então eu quero, em nome de Jesus, nessa aula, que você saia por aquela porta vacinado. Amém? Em tempos de pandemia, nada melhor do que andar vacinado, né? Vacinado espiritualmente, né? Que você saia por aquela porta, ó, e você não aceite mais que fale do seu colega líder ou dos seus pastores de forma negativa. Amém? Que você não aceite mais isso. Na cultura da lealdade, os membros da igreja imediatamente consideram um rebelde aquele que começa a falar mal dos irmãos e dos pastores. Lá na minha igreja é assim. É assim. Então, se você tentar chegar lá falando mal, né, você vai perceber que sutilmente eles vão cortar a conversa e se afastar, né? E depois nos bastidores entre eles vão dizer: fulano de tal é rebelde, porque eu ensinei isso para eles, tá? Espírito Santo quer fazer de nós uma igreja hermética. O que é uma igreja hermética, pessoal? É uma igreja que tem uma cultura impermeável, quer dizer, qualquer malícia, qualquer maledicência, isso não consegue entrar, porque a gente rechaça isso. Amém? Mas o fulano tem razão, irmão. Às vezes alguém pode até ter razão de dizer isso ou aquilo, mas se essa razão for ferir o corpo, for desmotivar alguém, for afastar alguém, né, for desestabilizar os pastores ou o ministério, é melhor que não se fale. Amém? Certamente o Espírito Santo tem boca para falar de forma muito melhor do que qualquer um de nós. Amém? Eu tenho autoridade para falar porque eu já fiz isso. E o Espírito Santo já falou com outros irmãos, com outros líderes, comigo mesmo, né? E o Espírito Santo faz a obra de forma perfeita. Amém? Bom, qual é o benefício disso, né? Não vai ter murmuração e descontentamento entre nós. Amém? Que não tenha murmuração e descontentamento entre nós. Amém? Às vezes a gente não está muito contente, Patrícia, com alguma coisa, mas a questão assim, nós ficarmos falando não vai mudar isso. Ou vai? Não vai, né? Então, ao invés de falar, nós temos que canalizar as nossas forças em atitudes, em oração, em solução. Amém? Irmãos, se nós usarmos todo o tempo que nós perdemos muitas vezes falando, apenas por falar, nós usarmos isso, canalizarmos isso em atitudes práticas para resolver as dificuldades da igreja, nós vamos ter uma coisa maravilhosa aí do Senhor. Amém? Bom, nós vamos fazer um intervalinho bem rápido. E aí eu vou voltar falando de 5 chaves da cultura da lealdade. E aí depois dessas 5 chaves, nós já entramos no último eixo aí do curso. Tá bom? 5 chaves da cultura da lealdade. Primeira chave. Amém. Falou de comida, fica aquela alegria, né?
Primeira chave, vamos juntos. A chave do vento norte. Por que eu chamei de chave do vento norte? Porque Provérbios 25, 23 diz: o vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. O vento norte afugenta a chuva, a face irada a língua fingida. Então, da mesma forma, o poder das línguas fingidas é neutralizado por uma face irada. Quer dizer que se você quer afastar o maledicente, o desleal, o fofoqueiro, o desonrado, você já deve demonstrar a reprovação com uma expressão facial fechada. Fechada. Mostrando que você não está interessado na conversa dele ou dela. Tem certos tipos de conversa que só prosperam se você der corda. Se você não der corda e fechar a cara, você pode ter certeza que aquela pessoa já vai... estão me chamando ali e tal. Acabou o papo. Tá? Então, à medida que for fazendo isso, todo desleal ao seu redor aprenderá que não é bem-vindo em sua vida. Eu sei que isso pode parecer muito radical, mas tem que ficar bem claro para quem não quer ser leal. Que você que é leal não o tem como bem-vindo na sua vida. Quer ser bem-vindo na sua vida? Quer andar com você? Quer frequentar a sua casa? Quer participar do seu grupo? Seja leal. Amém? Tem algumas pessoas aqui em Paranaguá que certos tipos de assunto nem vêm comentar comigo. Inclusive pastores. Porque a minha cara já fecha. Segunda chave, a chave da poda constante. Vamos lá? A chave da poda constante. João 15, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Cultura da deslealdade só será cultivada em nosso meio se permitirmos que Deus pode os elementos desnecessários, que sempre encontram um jeito de crescer no meio do povo de Deus. Ninguém deve permanecer em uma igreja sem desejar. Por isso não devemos impedir as pessoas que não queiram mais estar conosco, pois quando alguém manifesta esse desejo é porque o seu coração não está mais batendo no compasso do ministério. Amém? Então, meu irmão, eu sei que às vezes você é bem intencionado, mas quando a pessoa chega com essa conversa, olha, não vou mais andar no seu grupo, na sua célula, na igreja, não fique insistindo muito, tá? Por quê? Porque é sinal que o coração não bate mais no compasso daquela igreja. O meu discipulador, falecido há pouco tempo, o apóstolo Jair, quando eu entrei para o discipulado dele, ele disse assim: se o seu coração é um para comigo, como o meu é um para contigo, suba na minha carruagem. Então, quando o meu discipulador queria sondar o meu coração, ele me olhava e perguntava: você está na minha carruagem? E eu dizia: sem dúvida. Na verdade, não desembarquei da carruagem até hoje. Ele foi, mas a carruagem ficou, que são os princípios. E eu continuo nessa carruagem. Amém? Só que agora com outro condutor, que é o grupo aí da unidade dos pastores, os guardiões da cidade, o qual eu faço parte. Tá? Muito bem. Por que você não deve ficar segurando gente que não quer, pessoal? Porque discípulo descontente contamina todo mundo com as suas atitudes irreverentes. Por isso que Jesus olhou para Judas e disse assim: o que você tem que fazer, faça depressa. Por quê? Para não ficar aqui contaminando a última ceia.
né? Terceira chave, a chave do fogo. Vamos juntos? A chave do fogo. Atos 28:3, ó. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, o que é uma víbora? Uma cobra, né? Fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Esse aqui é o relato de Lucas, quando Paulo vai naufragar lá na ilha de Malta, e o pessoal faz uma fogueira para eles se aquecerem, e uma cobra venenosa sai do meio dos galhos e pica Paulo. E o pessoal tudo fica esperando o momento que ele ia cair morto, porque eles conheciam aquele animal e era venenosíssimo naquela região, né? Mas Paulo simplesmente chacoalhou no fogo assim a cobra e continuou e ficou vivo, né? O que nós aprendemos disso, pessoal? O que expôs a cobra? Ela estava no meio dos galhos, mas quando foi colocado fogo, a cobra apareceu. O que expõe certos tipos de cobras que querem se misturar no meio das ovelhas na igreja? O fogo do Espírito. Amém? O fogo do Espírito, né? Outra coisa, algumas cobras podem parecer galhos até serem submetidas ao fogo. Tem gente que pode parecer ovelha, mas até a hora do fogo, quando o ministério entra numa prova de fogo, infelizmente, muitas vezes aí aparece uma natureza de cobra, né? Olha ali, as dificuldades também são elemento que expõe a verdadeira natureza humana. Por isso, quando tentamos suavizar a jornada difícil de um cristão, podemos estar atrapalhando o Senhor de testar o seu coração. Amém? Às vezes assim, as pessoas olham e dizem: nossa, mas o pastor é tão duro com fulano, né? O pastor Miro não, porque ele é um cara muito gente fina, né? Eu não vejo ele muito duro, né? Se fosse alguém ruinzinho que nem eu, assim, tudo bem, né? O pastor é muito duro com o fulano, né? Eu tenho algumas pessoas que eu sou mais duro com elas. Mas por quê? Porque é necessário ser duro com elas, né? Porque se eu suavizar, né, eu atrapalho o propósito de Deus na vida delas. Você já viu gente que só funciona na pressão? Conhece gente assim, né? Você já viu gente que só funciona na dureza, né? E tem gente que é assim. E aí é necessário muitas vezes que o líder se imponha de uma forma um pouco mais dura. Por quê? Porque se começar a ficar muito mole o negócio, o propósito não cumpre na vida dele, não cumpre na vida dela. Amém? Várias vezes o meu discipulador foi duro comigo. E na frente dos outros. Né? Então, eu me lembro uma vez que eu estava com outros 2 pastores sentado com ele. E todos nós fazíamos parte do mesmo discipulado, né? E eu falei um negócio, né, assim, que na minha cabeça tinha tudo a ver, né? Depois que eu fui ver que não tinha nada a ver, né? E ele olhou assim para mim, né, e disse, com aquele jeitão, né? Moço, isso que você está falando não é relevante no momento. E continuou a falar de outro assunto. Apóstolo Jair. E eu fiquei assim, né? Ele foi duro comigo. Mas realmente eu não saí contra ele, né? Mas saí pensando. E realmente depois eu percebi que não era o momento de eu ter falado aquilo, né? Então, o líder precisa, você também precisa saber dosar. Não estou dizendo para ser duro com todo mundo, tá? Você tem que saber dosar. Tem gente que funciona na pressão, que você tem que ser duro com ele. Tem gente que já é diferente, né? Então vai de você discernir a personalidade, o caráter, o estilo da pessoa que está no seu grupo, na sua equipe. Amém? Bom, então essa chave do fogo aqui,
né? Fala da transparência necessária para ajudar a revelar o caráter de uma pessoa, né? O que você é, cobra ou graveto? O fogo vai revelar. Se é graveto, o fogo de Deus consome. Nada melhor que ser consumido pelo fogo de Deus, né? Mas se é cobra, vai tentar escapar do meio do fogo e ainda picando os outros, tá? Bom, quarta chave. Vamos juntos. A chave da disposição, né? Então é o Êxodo 35, 22, ó. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Amém? O que isso nos mostra? Que não deve existir pessoas relutantes ou presas entre nós. Olha aqui isso. Um coração que deseja ir embora é porque não está mais no mesmo espírito dos demais e nem do líder. Aqueles que decidirem ficar num determinado ministério devem entender que um dos principais aspectos da lealdade é a disposição. Amém? Gente leal é gente disposta, né? Eu tenho muita saudade de um discípulo meu que já partiu para o Senhor, o irmão Antônio. Ele era assim o patriarca de uma grande família da igreja, né? Naquela época só a família dele enchia praticamente metade da igreja, né? Ele vinha para o culto e todo mundo tinha que vir para o culto com ele, né? E assim, Marina, o irmão Antônio era um discípulo assim que se eu falasse para ele, né, tipo assim, vamos pular de cabeça de um viaduto comigo, ele dizia, vamos, legal, tô dentro. Cara disposto, mesmo que fosse a coisa mais mirabolante do mundo, mas ele era um cara disposto, sabe? É aquele tipo de irmão assim, ele nunca me disse não, sabe? Mesmo quando ele não conseguia fazer, quando ele não podia fazer, mas ele não dizia não, ele dizia assim, pastor, nós vamos ter que dar um jeito. Eu vou pensar aqui, eu vou orar, eu vou conversar com o pessoal, nós vamos se mobilizar e nós vamos, né? Vamos dar um jeito. Amém? Irmão Antônio era baiano. Esse pessoal lá do Nordeste é um pessoal assim abençoado. Aleluia, né? Cadê o pessoal do Nordeste, irmãos, para dar um glória a Deus aí? Irmão Antônio era baiano, eu não lembro do nome da cidade agora lá, né? Mas era um irmão que realmente eu tenho saudade dele, da disposição que ele tinha para nos ajudar, tá? Quinta chave, a chave do ensino constante. Vamos lá? A chave do ensino constante. Olha o que Paulo diz para Timóteo: ordene e ensine estas coisas. Gente, ensino sobre lealdade não é só aqui no curso. Várias vezes esse ensino pode e deve ser repetido na igreja. E vocês peguem esse material aí que vocês estão recebendo no Telegram, vocês podem compartilhar com as pessoas nas células de vocês, no discipulado pessoal, tá bom? Pode e deve. Por quê? Porque é necessário sempre estar se difundindo isso, né? Então, muitas pessoas rebeldes e desleais não percebem o que estão fazendo. Às vezes a pessoa não é ruim, ela não percebe mesmo. Não percebem que deslealdade é um processo cujo fim é a morte. Então só o ensino evitará que as pessoas se envolvam sem saber em atividades desleais. Também ajuda as pessoas a desenvolverem essa fidelidade e essa lealdade como qualidades de vida. Amém? Então Deus está ordenando, né? E é desejo dele que a gente desenvolva uma cultura de lealdade na vida e na igreja local. Amém? Muito bem, agora nós vamos entrar no último eixo. E no sexto eixo eu vou conversar com vocês sobre legado. A importância e o valor de um legado. Diga comigo, legado. O nosso texto é Deuteronômio 31, 7, ó. Chamou Moisés a Josué, vamos juntos? Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Amém? Bom,
Por que legado é importante? Porque não deixar legado é como roubar a próxima geração. Pais que não deixam legado estão roubando os próprios filhos. Líderes que não deixam legado estão roubando os próprios discípulos. Serão líderes sem história. A ideia é a da paternidade, né? Então, o pai que é responsável sempre age pensando no que ele vai deixar de herança para os filhos. E em relação à igreja é a mesma coisa, Lucas. O líder sempre vê a si mesmo como um pai que busca deixar algo para os seus liderados. Amém? Por que a gente tem que entender isso, pessoal? Porque a sua história não termina em você. Diga assim para quem está do seu lado: nossa história não termina em nós. Temos que deixar um legado para os próximos. Amém? Mas Jesus vai voltar. Beleza, mas e se não voltar? E se Jesus não voltar, o pastor Miro ficar velhinho, morrer, vocês ficarem velhinho, morrer, essa igreja continuará existindo? A próxima geração das pessoas aqui desse bairro vão contar com essa igreja? Com esse ministério? Isso é legado. Amém? Dia 24 de dezembro foi a pior noite de toda a minha vida. Porque foi a noite em que eu conversei com a morte. Das 22 horas até por volta das 6 da manhã, dentro do meu quarto. Porque eu estava com o Covid muito forte. E assim, Maurílio, sabe quando anoitece e você tem certeza que não vai amanhecer? Assim eu estava. Isso foi tão forte, né? Um dia eu conto o meu testemunho, né? Lá no meu canal no YouTube. Quem é que é inscrito no meu canal no YouTube? Aí vamos aí, hora da verdade. Quero ver. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube ou não? Meu Deus do céu, hein? Mas você é pecador, hein? A verdade é em destaque, né? Irmãos, entra lá no meu canal no YouTube. Tem uma mensagem chamada Lições que aprendi com a enfermidade. Lá tem o testemunho completo. Lições que eu aprendi com a enfermidade. Foi a primeira pregação que eu preguei depois que eu me safei do Covid. Mas eu tinha certeza, pastora Simone, que eu ia morrer naquela noite. Até a Rebeca que viu o que nós passamos dentro de casa. Tá? E eu mandei um WhatsApp para a professora Ellen, que é da minha equipe do Gaditas. E eu falei: Ellen, essa noite eu vou morrer. Então você não pode deixar com que o meu ministério morra comigo. Eu estou transferindo o meu ministério de ensino para você. Você vai ficar com o meu computador, a senha é tal, você vai ficar com toda a minha biblioteca. E a sua responsabilidade dar continuidade à escola teológica, porque esse é o meu legado. Bom, não preciso dizer que a mulher quase morreu do outro lado da linha, né? Liguei para um outro casal de líderes da igreja e falei: eu acredito, acho, penso, sinto que não vou amanhecer. Então, vocês cuidem da igreja, cuidem da pastora, façam uma aliança comigo. A irmã ficou tão apavorada que ela fez o irmão pegar o carro e sair lá da casa deles para ir lá no portão de casa. Porque ela queria me ver, mas não tinha como me ver. E aí eu entendi. Quando você vê a morte de perto, você entende a importância de um legado. Aí você percebe como é importante deixar algo
para depois de você. Então, estou falando do que eu sei, né? Todo líder cristão que tem Jesus como modelo vai se preocupar com o legado. Claro que não depende só dele, depende também da equipe, né? De quem vai sucedê-lo. Claro que liderança, irmã Eva, é algo pessoal. Ou você exercita ou você renuncia. Tem gente que enterra o talento. Mas tem uma terceira coisa que precisa fazer com liderança, vocês aí atrás, ó, é deixar um sucessor. Amém? Então, pastor Miro, precisamos sempre estar trabalhando na sucessão, né? Sempre está trabalhando na sucessão. Ah, mas eu estou bem, eu estou forte. Sim, eu também estava, mas naquela noite eu quase morri. Ainda bem que eu tinha uma professora treinada na minha equipe, que eu sei que me sucederia com excelência, né? Então, irmãos, esse é um dos desafios do nosso tempo. Deixar sucessão. Legado nada mais é do que deixar alguém pronto para seguir o que já estava sendo feito, para que isso não desapareça com o tempo. Amém? Olha Jesus, ele preparou os discípulos não só para caminhar lado a lado com ele, mas para darem continuidade ao seu ministério quando ele partisse, né? Veja que Jesus não deixou templo, riqueza, né? Nada disso, mas ele deixou um pensamento e uma cultura que deveria ser compartilhada através deles para todos. E nós somos resultado disso hoje. Amém? Se Jesus não tivesse se preocupado em deixar legado, você já parou para pensar que nenhuma igreja existiria no mundo? Né? Você já parou para pensar que você não teria sido alcançado com esta tão grande salvação? Aleluia! Então, grandes líderes, diga eu, amém. Grandes líderes pensam em como manter o ministério quando não estão por perto. É um desafio para nós, pastor Miro, mas tem que tirar férias. Amém? Ele não me pagou para dizer isso, tá? Vocês me pagaram. Vocês me pagaram, ele não me pagou. Então, precisa tirar férias. Precisa. Não, mas vai vencendo isso, né? Precisa tirar férias. E vocês precisam tirar férias e vocês precisam estar leais, unidos, mobilizados. Entende? Para que quando ele voltar das férias, vocês trabalharam tão bem, com tanta excelência, com tanta lealdade, que ele encontre a igreja melhor do que quando ele deixou. Amém? E isso vai ser um teste para vocês mesmos. E é bom assim, sabe? Porque quando isso acontece, aí a gente vê também o valor que os nossos pastores têm. Às vezes a gente está tão acostumado com eles no nosso dia a dia, a gente vai se acostumando e vai vivendo e tal, e não consegue perceber algumas qualidades excelentes que tem na vida deles, porque nós estamos habituados pelo dia a dia. Mas de repente fica aí 15 dias sem eles, né? Eu é essa base, 15 a 20 dias quando eu saio, né? Né? E aí quando eu volto o pessoal, pastor, que saudade, né? Porque aí o pessoal sentiu, né? Então isso é importante, irmãos, amém? É importante, né? Sob a direção de Deus, Moisés, Elias, Jesus, Paulo, a utilizar as influências para levantar sucessão, né? E os sucessores desses homens se esforçaram para honrar a confiança a eles, cumprindo o seu papel. Então, às vezes o pessoal reclama, mas o líder não confia em mim. Pois é, mas também tem o outro lado da moeda, né? Para o líder confiar em você, você também precisa corresponder à confiança dele.
E como é que a gente corresponde à confiança do líder? Primeiro a gente começa sendo fiel no pouco. Amém? Às vezes tem gente que quer que o líder confie nele para pregar um sermão no domingo, mas o líder não pode contar com ele para empilhar uma cadeira. Não, misericórdia, né? É. Mas não é verdade? Não é verdade? Você sabe como é que eu comecei meu ministério no altar? Carregando água para os pregadores que iam pregar na nossa igreja lá em Porto Alegre. Manobrando carro, empilhando cadeira. Naquela época não era cadeira, era banco, né? Então limpando o banco, lustrando o banco, entendeu? Arrumando o banheiro da igreja. Você sabe qual foi a primeira oportunidade? A primeira oportunidade que eu tive no altar para falar? Não, fora isso, né? Primeira oportunidade que eu tive para falar com a igreja no altar, sabe? Lá na nossa igreja, o meu pastor, ele era muito seletivo, não era qualquer um que falava no altar dele, não. Raramente alguém falava, né? E aí, assim, quando um obreiro da igreja, ele tinha uma oportunidade no domingo ainda, era uma grande coisa. A primeira oportunidade que eu tive foi para dar aviso. Mas, meus irmãos, eu dei o aviso, porque eu falei assim, beleza, senhora, eu vou dar o aviso. Irmão, você vai dar risada, mas eu orei e jejuei para dar os avisos. E eu falei, eu vou dar o aviso de uma forma tão espiritual, que depois ele vai me chamar para outras coisas. E eu fiz com uma excelência os avisos que os irmãos, até hoje, eu acho que eles falam daquele aviso lá. Teve irmão que falou até em língua na hora dos avisos, irmão. Né? Foi uma bênção. E não deu outra. Na próxima Santa Ceia ele fazia reunião de ministério, né? Me chamou lá, eu não era consagrado a nada. Eu cheguei lá e ele me disse assim: senta aí que a partir de hoje você vai participar da reunião de obreiros da igreja, do campo inteiro, né? E você vai entrar, quero que coloque o nome dele aí nas escalas de pregação. E eu comecei a atender as congregações. Amém? Mas ele podia contar comigo para limpar um banheiro. Ele podia contar comigo para cuidar um carro lá fora. Ele podia contar comigo para visitar aquele irmãozinho, sabe aquele irmãozinho doente que de repente ninguém nem lembra muito dele, mas alguém precisa ir lá. Amém? Então, queridos, a única forma de desenvolver uma liderança ampla é fazer com que a formação de novos líderes faça parte da nossa cultura. Eu estou muito feliz aqui no nosso curso, porque grande parte dessa turma aqui é essa moçada nova, né? Cadê os novos aí? Aleluia, né? Não que eu seja velho, né? Tô assim, né? Tem os novos, os novos um pouquinho mais, né? Enfim. Mas eu estou gostando de ver assim que está bastante jovens da igreja aqui. Parabéns para vocês, né? Para todos, mas especialmente aos jovens, né? Por quê? Porque essa é a ideia dos pastores mesmo, é investir para uma liderança nova. Amém? Eu espero que, concluindo esse curso agora, né, eu possa ter excelentes notícias dos pastores a respeito de todos vocês, sobretudo dos mais jovens aqui da igreja. Amém? Por isso que eu botei a foto aqui, ó, pode ver, tudo gurizadinho, né? Não que os mais velhos não possam ser líderes, né, de maneira nenhuma. Oi? Não. Não é velhofobia. Né? Mas é importante nós que somos mais experientes, Patrícia, incentivarmos eles, né? E os jovens têm que estar ao nosso lado, né? Nós temos muito, vocês, os mais, né, experientes, têm muito para compartilhar com eles. Amém? E vocês, os mais jovens, é importante ouvir eles, porque eles já passaram, já viveram coisas que vocês ainda vão passar, ainda vão viver. Amém? Bom, líderes passam a visão para as gerações futuras, então é importante preparar.
preparar toda a liderança, viu, pastor Miro? Mas dentre a liderança vai destacar alguém. Uma hora vai chegar que alguém vai se destacar, né? Então todo líder um dia deixa o ministério, né, irmão? De uma maneira ou de outra, né? Ou ele é promovido no caso de uma denominação, ou ele vai para um outro campo, ou ele se aposenta ali, é jubilado, né? Ou ele morre. Então o líder deve focar na próxima geração, preparar o seu povo para um futuro inevitável. Agora olha isso aqui, Marina, que legal. Somos capazes de descobrir quantas sementes existem em uma laranja, mas é impossível saber quantas laranjas existem em cada semente. O que eu estou querendo dizer? Não despreze, Maurício, a semente. Às vezes aquele irmão, aquele jovem é uma semente, né? Mas vai saber quantas laranjas vai ser produzido ali, né? Essa é uma descoberta de quem planta. Então deixar um legado é isso, é plantar para que a próxima geração frutifique mais do que nós. Tem líder que fica ressentido porque o outro mais jovem está crescendo mais, frutificando mais. Meu irmão, exatamente essa é a ideia, amém? A geração mais nova, o Asaf, tem que correr muito mais à frente e crescer muito mais do que a minha. Claro. Eu formo professores, por exemplo, porque a árvore vai produzir conforme a espécie, né? Então, os meus professores de hoje foram os meus alunos de ontem. E às vezes eu vou assistir uma aula deles. E às vezes eles ficam constrangidos. Ai, professor, o senhor aqui... Eu digo, não, dá a tua aula normal. Às vezes eu chego até depois para não constrangê-lo, né? Por quê? E eu sempre falei isso para eles, né? Eu disse assim, vocês não só vão ser um professor como eu, vocês serão melhores do que eu. Eu preciso formar vocês para ser melhores do que eu. Quando eu chamei essa professora Ellen para escrever a apostila de teologia do Novo Testamento, que inclusive eu acabei de lecionar, né? Na outra semana eu vou começar a matéria nova, lá no Gaditas, né? E eu fiquei de avisar, né? Mas depois a gente fala disso. Ela assim, ai professor, escreveu uma apostila, uma matéria, eu nunca fiz isso. Eu digo, tudo tem a primeira vez. Está aqui a pilha de livro, pesquisa. O prazo é tal, ela não conseguiu no prazo, eu aumentei o prazo. Não conseguiu, eu aumentei o prazo. Eu sei que o que era para fazer em 6 meses, ela levou 1 ano. Aí ela ficou toda constrangida. Ai professor, meu Deus do céu, o que o senhor vai pensar de mim? Eu não vou pensar nada de você. Eu vou pensar que você está em formação. Aí depois ela me mandou o material, né, para mim fazer a correção e tal, né? Ai professor, agora o senhor vai ler isso? Eu digo, claro que eu vou ler isso. Só que vai chegar um dia que você vai estar escrevendo muito melhor do que eu, que você vai estar lecionando muito melhor do que eu, e que talvez você assuma até toda a minha escola, ou tenha a sua. Quase aconteceu. Quase, né? Quase aconteceu. Veja que eu estava meio que profetizando, não sabia, né? Então eu tenho colocado, incentivado isso neles, sabe, pastor? Incentivado isso neles, né? Agora eu estou com um projeto de começar a reunir, né, em breve, pessoas da unidade da igreja que tem um chamado para o ensino. E aí nós começamos a trabalhar uma escola de mestres, né? Com aqueles que têm o chamado específico dentro dos 5 ministérios para a área de ensino, né? Então, irmão, a gente tem que compartilhar o dom, a gente tem que multiplicar o talento, a gente tem que semear nas pessoas, a gente tem mais laranjas, amém? Bom, catalisador, ó, né? Olha ali, o catalisador é uma substância que afeta a velocidade de uma reação, isso é química, mas ele surge ali, ó, do processo inalterado. Então o que é um catalisador? É um agente transformador, mas ele se mantém intocável no curso da sua função, tá? O que é um catalisador? É como a matriz de uma produção, a partir dela tudo se reproduz, ou seja,
O catalisador, Maurílio, utiliza o que já existe, processando apenas do pouco para produzir bastante. Por que toda essa conversa de química aqui, Gerlana? Porque o maior exemplo de líder catalisador é Jesus. E nós temos que ser líderes catalisadores. Veja que Jesus leva 3 anos e meio, forma 12 apóstolos, que vão formar a igreja inteira que nós conhecemos hoje. Então, catalisadores formam sucessores e não seguidores apenas. Catalisadores, líderes catalisadores, não são influenciados, eles confrontam. Eles confrontam, né? Eu não falei para Ellen assim, não, é verdade, tadinha de você, olha, essa pilha de livros, você vai ter que ler, vai ter que pesquisar. Eu digo, não, desafio você. Quero ver você botar em prática tudo que eu te ensinei. Agora é a hora. Vai encarar ou vai amarelar? Né? Qualquer elemento que desencadeie um processo. Líderes são elementos que desencadeiam processos na vida das pessoas, mas o processo acontece, porém eles permanecem os mesmos. É a pessoa que muda. Amém? Bom, então pai, não cria filhos para si, né? Não casaremos com os nossos filhos. Eles não viverão para sempre na nossa casa. Um dia vão seguir os seus próprios destinos. E essa é a visão de um catalisador. Ele sabe que deve preparar alguém para alguém. Diga isso comigo. Preparar alguém para alguém. Amém? E o que nós esperamos dos filhos? Não que eles sejam como nós, mas que eles sejam melhores, né? A mesma coisa é com os filhos espirituais. Se você espera dos seus filhos físicos que eles sejam melhores, quem aqui é pai e mãe, por que você vai achar ruim quando os filhos espirituais se tornam melhores que você? Não tem por que achar ruim, né? Eu quero mais é que eles prosperem e se tornem muito melhores que eu. De preferência me substituam. Estou doidinho para me livrar. Então não é só pregar a palavra e achar que isso daí é tudo na vida. Não, né? É ser um líder catalisador. Todo líder catalisador é influente, ele não busca nada em outro lugar, ele influencia com o que existe, é o que está na tua mão, é o que está ao teu alcance que você vai usar para formar os outros, né? Claro que você não vai se limitar a isso, você não pode ser o líder Gabriela cravo e canela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, né? Não, espero que não tenha nenhuma Gabriela aqui, né? Mas você não pode ser um líder assim, né? Você sempre tem que estar aperfeiçoando. Amém? Agora, no teu nível, você forma pessoas com os recursos que você tem. Amém? Glória a Deus. Não quero também ser mais do que você é. Cresça, mas cresça na velocidade correta. Amém? Bom, Jesus influenciou o mundo sem jamais ser influenciado. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo desafiador agora com a pandemia. Uma coisa que tem influenciado muitas pessoas é a paralisia espiritual. E eu tenho me levantado desde o início da pandemia contra isso. E eu tenho influenciado no sentido de desafiar as pessoas. Não pare espiritualmente. Não pare espiritualmente. Amém? Ah, pastor, mas está difícil. Tem momentos que eu senti um peso muito grande, você também. Mas nós somos líderes. Líder não é influenciado, ele influencia. Nós somos líderes. Líder, mesmo quando todo mundo não vai, ele vai. Mesmo quando todo mundo não faz, ele faz. Mesmo quando todo mundo não crê, ele crê. Amém? E aí, todo mundo se influencia, todo mundo se motiva, todo mundo se anima. Amém?
Agora, se você ficar, ai, pois é, irmão, é verdade, meu Deus do céu, ai, pronto, aí morre todo mundo junto abraçado. Então, olha ali, ó, Jesus era o verbo, e o verbo indica a ação. E finalmente, alguns passos aqui, ó, rapaz, se eu tivesse calculado não ia dar tão certo. Alguns passos aqui, ó, na preparação de um sucessor. No processo de preparação e transmissão de autoridade para um sucessor, alguns pontos são fundamentais. Pontos rápidos aqui, pastor Miro. Primeiro, toda sucessão exige orientação divina. Moisés não escolheu Josué porque ele era um cara legal. Meu irmão, entenda uma coisa, cara legal para você é Jesus. Amém? Eu deixei ele falar lá na célula, pastora, porque ele é tão legal. Não, meu irmão, cara legal é Jesus. Amém? Eu vou fazer o curso, não sei, porque é tão legal. Legal é a vontade de Deus para nós. Então, primeira coisa, sucessão exige orientação divina. Você não vai escolher um vice-líder de célula aí à torta e à direita, ou porque é o irmão que fala melhor, porque é o irmão que tem a casa maior, tem a sala maior. Meu irmão, não viaja na batatinha, meu querido. Busque direção divina. Amém? Outra coisa, um sucessor deve ser fortalecido e legitimado. Tem gente que eu não entendo, sabe? Que parece que os neurônios dele faz assim, ó. Porque ele escolhe um sucessor, e aí daqui a pouco ele mesmo fica contra o cara que ele escolheu. Eu já vi muito disso por aí, né? Não. Se você escolhe um sucessor, você precisa ir gradativamente dando autoridade para essa pessoa, reconhecendo ela, legitimando ela, treinando ela. Amém? Toda sucessão tem um tempo determinado. Ai, aleluia, glória a Deus, eu fiz o curso lá com o professor, eu aprendi o negócio do legado, agora, irmão, nessa célula aqui nós vamos ter legado, porque eu vou ter sucessor, glória a Deus, aleluia, irmão, venha cá, vou lhe ungir. Não, irmão. Meu irmão, você não é doido nem nada, meu filho. Não é assim. Não é assim, né? Tem que tá. Deixa eu botar o limite, né? Porque às vezes tem gente que sai num ânimo assim, o cara já quer, né, Lucas? O primeiro que achar na esquina é o meu sucessor. Não, irmão. A sucessão tem um tempo determinado. Amém? Não é porque o pastor Miro precisa levantar um sucessor até para a igreja inteira, porque um dia ele vai passar, que ele vai fazer isso amanhã. Ou você vai fazer isso hoje de noite, ainda pelo zap. Pelo amor de Deus, não seja doido. Isso é coisa de doido, né? Uma coisa deve ficar muito clara. O maior legado de um líder é trabalhar para que a igreja se mantenha depois dele. Olha aqui, Marina, você que gosta das figuras, você notou? Você notou ali, ó, a mão do líder? A lâmpada representa o quê? Uma ideia, né? Um legado, uma visão. E ele está passando isso para um sucessor. Você vê que toda ideia tem uma face, tem uma personalidade. Tem uma cabeça, né? Então, tendo alegria e o zelo em preparar e deixar alguém que ame a Deus e respeite o povo. Ame a Deus e respeite os irmãos. Amém? Ame a Deus e respeite também os irmãos, né? Siga a visão. Siga a visão deixada por quem lhe confiou o legado. Amém? Amém? Então, com isso, nós concluímos, né? Obrigado pela atenção e participação, né? É uma honra lecionar para vocês. Espero que em breve nos vejamos novamente.